Bom, muito boa noite a todos. Quero dar as boas-vindas. Para quem não me Boa noite, conhece, pessoal. Oi, desculpa. Boa noite. Boa noite, Boa pessoal. boa noite, tudo bom? Eu vou só Bom, colocar no mudo para a gente poder começar, depois as perguntas a gente faz ali pelo chat. Seja muito bem-vindo. Obrigada a todo mundo. Bom, eu quero agradecer vocês terem estado aqui com esse nosso convite, agradecer a doutora Riciane por aceitar o nosso convite de estar aqui hoje, falando de algo que ela tem muita experiência. Para quem não me conhece, eu sou Jaqueline Azevedo, eu sou atual presidente da FECEMA, a Federação das Entidades de Mediação e Arbitragem. A gente hoje congrega não apenas câmaras de mediação, mas também profissionais, mediadores, árbitros, conciliadores que queiram juntar-se a nós. E é com muita alegria que eu quero falar um pouquinho da nossa convidada, né, que tem um vasto domínio na área. Eu vou até resumir, Rice, peço perdão por resumir um pouco do teu currículo, mas é muita coisa para a gente falar. A doutora Riciane Goulart, ela é advogada e mediadora empresarial internacional há 22 anos, negociadora estrategista, mestre em Direito Internacional na Califórnia, nos Estados Unidos, certificada como mediadora pelo CNJ e pelo AMI, representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil no GT do Conselho Nacional de Justiça de Políticas Públicas, secretária-geral da Comissão de Mediação e Conciliação do Conselho Federal da OAB, é membro, está no rol de diversas câmaras nacionais e internacionais, como CPR, enfim. Vou reduzir um pouco isso, porque a gente demoraria um tempão aqui, mas eu quero te falar, primeiro, eu acho que você tem realizado grandes feitos e tem um papel muito importante na divulgação da mediação, seja para advogados, mediadores, estudantes. Recentemente, para quem não sabe, a doutora Riciane vai nos falar um pouco dessa experiência dela. Ela organizou um evento do Mediation, a Brazilian Mediation Day, BCC, que é a Câmara de Comércio mais antiga, que tem uma das competições mais antigas e mais divulgadas do mundo. Então, ela organizou recentemente esse evento, que foi um sucesso de público, né, com pessoas querendo participar e tiveram que escolher, tentar dar a possibilidade para várias pessoas. Foi tanto sucesso que já entrou no calendário anual da ICC. Então, a gente ficou muito feliz de você realmente aceitar esse convite e poder nos contar um pouquinho. Eu acho que não teria ninguém melhor para falar de competições de mediação. Eu, pessoalmente, sou sua fã, você sabe disso. É, Hoje, essa paixão que a gente tem da mediação e especialmente das competições, eu fui contaminada pelo bichinho da competição por você, que me mostrou esse mundo, e com todo o entusiasmo que você sempre traz para falar do tema, eu espero e eu tenho certeza que quem nos ouvir aqui hoje também vai ficar um pouco mais contaminado do bem, de uma forma positiva, sobre esse assunto. Então, seja muito bem-vinda, vou passar a palavra para você. Obrigada, Jaque. Eu gostaria de, primeiramente, dar boa noite a todos, né? Ou bom dia, ou boa tarde, quando quem estiver assistindo mais tarde, já que vai ficar gravado, né? Essa nossa conversa, essa nossa fala hoje. E agradecer, né, a FECEMA pelo convite, em nome da presidente, doutora Jaqueline de Azevedo, a quem eu também tenho um carinho muito especial, né, pelo convite, esse honroso convite, pelas generosas palavras a mim atribuídas. E eu espero que todos vocês que estão assistindo aqui conosco ao vivo, ou que depois vão assistir no YouTube, possam, pelo menos, colher um pouquinho, né, disso que a gente está tentando plantar, que é compreender um pouquinho mais acerca das competições de mediação e o quanto que ela pode impactar o futuro da mediação, o quanto que ela pode realmente influenciar, inclusive, a resolução de conflitos, né? A advocacia na autocomposição. A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso hoje. Eu pretendo não me alongar demais, porque quem me conhece aqui sabe que eu amo o tema, e quando a gente ama o tema, a gente perde um pouquinho da noção. Mas eu já falei para a Jaque que eu vou tentar ser breve, né, finalizar ali um pouquinho antes de 1 hora, para que a gente possa abrir para perguntas e para que também a doutora Jaqueline, né, a nossa presidente, possa fazer as suas considerações. Gostaria também de não primeiramente, mas de primeira mão, vamos dizer assim, parabenizar a FECEMA, né, através da presidente, da Jaqueline, muito visionária,
que está assumindo essa nova jornada de lançar uma competição pela FECEMA, algo que faz com que todos nós aqui venhamos a ficar muito motivados, especialmente aqueles apaixonados pela mediação, aqueles que já foram, né, digamos que convertidos pelo mundo da autocomposição, e que a gente possa trazer mais pessoas junto conosco, né? Porque não é sobre a conversão a isso, é sobre o quanto, né, que isso pode trazer de eficiência na resolução de conflitos, na busca da maturidade da sociedade, enfim, uma série de coisas que a gente vai estar conversando hoje, tá bom? Então, vou dar início aqui, já que... E assim, tentando ser bem breve, objetiva, e trazendo para vocês um cenário mundial do que são essas competições, eu trouxe essa primeira pergunta, né? Essa primeira fala, que seria o que são as competições de mediação. E eu trouxe para vocês algumas fotos, tá, das maiores competições que existem no mundo e da maior competição aqui no Brasil. Se vocês olharem aí, está na minha esquerda a Camarb, em azul. A Camarb é a maior competição de mediação no Brasil, tá? Ela já acontece há bastante tempo e ela está consolidada, tanto como competição de mediação, assim como de arbitragem. A grande maioria das competições, elas iniciaram na arbitragem, depois migraram para a mediação. Eu vou explicar tudo detalhadamente para vocês, não se preocupem, mas essas são algumas fotos que eu gostaria de trazer para vocês, até para impactar um pouquinho quem não conhece sobre o tema, o quanto que isso é bem divulgado mundo afora. Se vocês analisarem as fotos que a gente está vendo aqui, abaixo da Camarb, né, tem uma foto da ICC, é uma divulgação da competição da ICC, da International Chamber of Commerce, que é considerada a câmara mais antiga do mundo, a câmara de mediação e arbitragem mais antiga do mundo, né? A câmara de comércio mais antiga, que foi fundada em 1919. E eu trouxe essa foto porque hoje, conversando com a Jaque, inclusive, eu fiquei bastante surpresa quando fui finalizar aqui os meus slides e buscar algumas fotos acerca da ICC, e encontrei essa foto minha e da Jaque, né, no ano em que nós estivemos juntas lá na competição da ICC, que foi em 2020, o ano que iniciou a pandemia. Nós tivemos praticamente alguns dias antes de o mundo fechar, né? No início ali nós estávamos em Paris, em 2020, e logo depois que voltamos, acabou dando uns 15 dias, a pandemia tomou conta, né? E o mundo parou, vamos dizer assim. Então, quando eu vi essa foto, eu disse, eu tenho que trazer isso para os slides, até pela história minha e da Jaque, né, que já fomos sócias, somos amigas e somos apaixonadas, né, dividimos essa paixão pela mediação. Estivemos juntas na competição da ICC e por essa razão que a Jaque ficou tão apaixonada, né, por ver essa grande competição, a maior do mundo, ela já voltou motivada, ela já falava que ela queria fazer alguma coisa relacionada a isso. Então, eu fiz questão de fazer uma pequena homenagem à nossa presidente aqui, a foto estava ali, eu e ela, em Paris, em 2020. Não era em 1900, era em 2020. Não entrega, ao lado... não vamos entregar, né? Mas era 2020, sim. Então, não era 1900 alguma coisa, até porque nem tinha essa competição em 1900. Mas, enfim, ao lado nós temos acima a competição do CDRC, que é uma competição de Viena, na Áustria. Eu vou estar detalhando cada uma delas para vocês entenderem um pouquinho mais como elas funcionam, entender a dinâmica dessas competições, tá? E logo abaixo eu coloquei uma competição online, porque durante a pandemia as competições continuaram, né? Não essencialmente em 2020, que suspendeu tudo, mas a partir de 2021 as competições permaneceram acontecendo online, como a gente vê agora, que ainda permanecem na forma híbrida, né? Ao lado ali, à nossa direita em cima, nós temos a competição do CPR, que é uma competição bem interessante, que eu vou estar explicando sobre ela para vocês hoje à noite. E abaixo, nós temos a competição da ICC. E aí, para vocês terem uma noção do número de pessoas envolvidas, geralmente, que acontece, né? Geralmente são mais de 200 pessoas envolvidas, 300 pessoas envolvidas numa competição dessa, todos em prol de compreender o que a mediação pode fazer em prol da pacificação social, em prol da resolução consensual de conflitos, em prol do amadurecimento da sociedade, em prol da desjudicialização, tá?
E aí vamos entender um pouquinho das dinâmicas, né, das competições, como é que elas se dão. Essa foto que vocês estão vendo é uma foto de uma final da competição da ICC, tá? Essa é uma foto da final. Para vocês terem uma noção, as competições, que eu vou explicar agora para vocês, aqui fala um pouquinho dos objetivos da competição. Mas antes de eu chegar um pouquinho nesse objetivo da competição, eu vou voltar na dinâmica aqui para explicar para vocês como que funciona. As competições, elas funcionam como se fosse um MUT, a gente chama, que é o quê? Uma simulação de como que acontece efetivamente uma sessão de mediação, tá? Um procedimento de mediação. Então, o que acontece nas competições? Acontece um procedimento por inteiro, tá? Ou seja, a gente vai analisar todas as técnicas que estão envolvidas numa sessão de mediação e num procedimento de mediação, né? Desde sessões conjuntas, sessões privadas, para que as pessoas que estão assistindo à competição, seja eles alunos que estão atuando, né, simulando essa sessão de mediação, assim como os professores que estão treinando esses alunos e assim como as pessoas que estão assistindo, seja como observadores, seja como time ou ainda seja como juiz, né, que essas pessoas possam então avaliar quais são as melhores habilidades daqueles que estão sentados à mesa fazendo aquela grande rodada de negociação. Então, nada mais é, voltando um pouquinho, resumidamente, do que a gente vai fazer uma sessão, a competição é uma simulação de uma sessão de mediação, aonde nós teremos times que vão se candidatar a participar dessa simulação. Eles, obviamente, terão que cumprir com algumas regras. Existe um edital que será lançado, que, via de regra, é lançado 6 meses antes da competição, de 6 a 9 meses antes da competição. Esse edital vai trazer todas as regras para que os times possam se inscrever para participar. Os times são compostos de universidades, organizados por universidades, ou ainda podem ser organizados por escritórios de advocacia. Esses times serão compostos de quê? De um mediador, né? Alguém que vai simular nos rounds, que a gente chama, nas sessões de mediação, o papel de um mediador, e um time de mais 2 pessoas, dentro desse time, mais 2 pessoas que vão simular a função de CEO, de empresário, como se fosse o cliente, né? E uma outra pessoa que vai simular o papel do advogado negociador. E aí eu gostaria de chamar a atenção para vocês, principalmente para todos os advogados que estão presentes, para os escritórios de advocacia que estão presentes, para as câmaras de mediação que estão presentes. Eu gosto muito de falar que a mediação ela é muito simples de ser explicada. Tem pessoas que ainda não tiveram contato com mediação, tem pessoas que vão participar, se envolver na construção desta competição de mediação que a gente vai organizar junto. Eu falo a gente, porque já que já me fez o convite, eu já aceitei auxiliar, mas assim, que talvez não tenham participado ainda, que não conhecem tanto de mediação, e às vezes não conhecem na prática, tem até a teoria, não conhecem na prática porque não tiveram a oportunidade de participar. E vocês vão ver que eu vou trazer para vocês que um dos objetivos da competição é justamente explicar na prática como que funciona uma sessão de mediação. Porque a sessão de mediação é sigilosa. Então, você, advogado, que quer participar de uma sessão de mediação, a não ser que você seja um advogado que vai atuar nessa sessão, não tem como você saber como que se conduz uma sessão de mediação. A não ser que você, por óbvio, faça a gente costuma falar os treinamentos, né? Ou que você faça um curso de mediação, para você entender qual que é a postura do advogado na mediação. Então, voltando um pouquinho mais sobre essa dinâmica, como é que funciona. Então, nós temos um edital. Esse edital vai dar as regras, vai trazer o caso fictício que precisa ser estudado, como se fosse o conflito que vai ser mediado nesse procedimento, nessas sessões. E esse conflito vai ser elaborado por um grande time, né, que vai pensar, geralmente baseado num caso concreto, obviamente que trabalhando um pouquinho e sendo um pouco criativo na ilustração de personagens, mas trazendo o mais próximo da realidade possível, para que os times possam pensar
qual vai ser a estratégia de mediação, para que os times possam, primeiramente, né, depois de já inscritos na competição, depois de já aprovados e selecionados, né, eles possam, então, participar da competição. Uma das condições que eu acho muitíssimo interessante para participar de uma competição é que você precisa entender como funciona um plano de mediação. O plano de mediação, ele vai ser um dos critérios que vão ser avaliados na hora que o time, que a universidade ou que o time de um escritório de advocacia acabar se inscrevendo para essa competição. Vocês terão que organizar um plano de mediação com base no case que foi lançado nesse edital, com base nesse caso fictício que foi lançado. Qual que vai ser a estratégia de vocês? Qual que é o interesse? Quais serão os interesses abordados neste plano de mediação? Quais são as posições, possivelmente, que acontecem do lado de lá, do lado de cá? Quais serão os interesses da outra parte? Né? E você vai ter que pensar sob o ângulo de ambas as partes. Vocês vão ver que nesse caso fictício, que vai ser elaborado por uma equipe, por um comitê organizador, eles vão dar nome às partes. Né? Vai ter a parte requerente, a parte requerida. Então, vocês vão ter que entender toda essa dinâmica e realmente atuar, né? Ou seja, exercer essa função. É quase que um papel que vocês estarão fazendo ali, falando agora para os futuros times, né? E para os coaches, vocês terão que preparar esses times para que eles possam ir para uma mesa de negociação, ou seja, para uma sessão de mediação. A sessão de mediação, pessoal, ela nada mais é do que uma rodadas de negociação entre advogados e entre clientes, entre CEOs que estarão representando as empresas. Quem vai fazer toda a mediação em si é o mediador, é ele que medeia. Mas o que está acontecendo aqui na mesa é uma negociação. Tanto é que os critérios de avaliação, né, nessa competição, existem avaliadores. Tá? A gente chama de juízes da competição ou avaliadores da competição. Esses juízes da competição e avaliadores da competição, geralmente são profissionais da área, que têm bastante prática e atuação na mediação, que vão estar avaliando critérios de negociação e de mediação, habilidades interpessoais dos times e, principalmente, todas as técnicas de mediação e negociação que precisam ser utilizadas para que os times possam pontuar e, ao final, obter, enfim, a vitória. Quem for o melhor, né? No maior número de pontos que os avaliadores entenderem que eles se destacaram, que eles melhor representaram ou atuaram naquela mediação. É importante também destacar que uma competição de mediação, ela não é uma competição que determina que os times precisem entrar num acordo diante daquele conflito que está sendo negociado, que está sendo mediado naquelas rounds que a gente chama, nessas sessões de mediação. Ele não precisa, não há necessidade de que se encontre um acordo, tá? Muitas vezes a competição termina lá no final, depois de 2 dias, depois de 2 dias, 3 dias, eu não sei exatamente quanto que vai durar a competição da FECEMA, mas, por exemplo, a competição da ICC e a competição de Viena, geralmente duram 6 dias, de 5 a 6 dias. Lá no final, na final realmente, né, no último dia, ainda assim não é obrigatório que as partes venham compor. E esse é um sinal bastante interessante que é enviado para todos que entendem de mediação. Porque mediação não é unicamente uma via para que se possa encontrar um acordo. É óbvio que ela também se busca isso, esse é o interesse, né? Tentar resolver o conflito. Mas, às vezes, o acordo não acontece ali, naquele momento. Às vezes, o acordo acontece após várias sessões, após ser encerrada a mediação, e depois disso, por meio da facilitação que foi feita pelo mediador, os advogados já conseguem dialogar, as partes já voltaram a dialogar e conseguem construir um acordo por si só, sem precisar de um mediador. Isso eu já vi várias vezes acontecer.
Obviamente que como a gente está tratando de uma competição de mediação, a gente observa, e vocês podem observar, porque eu vou recomendar para vocês alguns vídeos para vocês assistirem de finais de competição, vocês vão ver que é tendencioso que os times tentem buscar uma via de acordo. Mas tudo isso é pautado nos critérios de avaliação das técnicas de mediação que precisam ser apresentadas. Tudo isso para vocês vai ficar muito mais claro quando a FECEMA lançar o edital dela, que vai ser bem minucioso, explicando exatamente quais são as regras, que regras serão avaliadas, que case será esse, que caso será esse, que vocês terão que estudar, ou que vocês terão que ajudar os times a estudar e preparar eles. Então, vamos então para os objetivos da competição. Eu acho que eu estava muito empolgada para falar sobre os objetivos, porque com base nos objetivos eu consigo explicar ainda mais essa estrutura e essa dinâmica. E acaba ficando mais claro do porquê que a doutora Jaqueline, que é a presidente da FECEMA, quis dar essa oportunidade para a FECEMA, para as câmaras de mediação e arbitragem que são afiliadas à FECEMA, para os mediadores que são afiliados, para os escritórios de advocacia, para as pessoas físicas que são afiliados. O primeiro objetivo que eu trouxe para vocês aqui, e essa listagem, ela não é por ordem de importância, tá? Mas primeiro seria o desenvolvimento das habilidades técnicas mesmo, né? Das habilidades práticas. Então, essas competições proporcionam aos estudantes de direito, aos profissionais, todos os profissionais, inclusive as câmaras, tá? Uma plataforma para visualizar na prática a mediação. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Como a mediação, você não tem acesso a uma mediação como a gente tem. Quem faz parte, quem é advogado aqui sabe. Eu vou assistir aquela audiência. Vamos ver que audiência está acontecendo na segunda vara, na terceira vara, eu vou lá assistir. Né? Se não for segredo de justiça, eu posso assistir. Não é assim na mediação, porque é sempre segredo. Não de justiça, mas é sigiloso. Né? É confidencial. Então, assim, a gente tem como analisar na prática a mediação. E aí, os alunos têm como praticar e aprimorar as habilidades essenciais para atuarem na mediação, para atuarem na negociação, para atuarem nessa nova via, tá? Que é a justiça multiportas. Outras opções de resolução de conflitos. Assim como desenvolverem a comunicação, entenderem como funciona a negociação e, por óbvio, entender como que eu posso resolver conflitos de forma diferente do que unicamente o judiciário. É importante falar para vocês também, meus queridos, que Santa Catarina possui poucos times de mediação que participam das competições no Brasil e lá fora. Nós temos poucos. Nós temos, que eu sei, salvo engano, 2. Nós temos um do Sejusc, e outro da UFSC, apenas. E nós temos tantas universidades, nós temos tantos escritórios de advocacia, né? Então, essa ideia de trazer essa até, não é, a gente colocou como aula, mas essa conversa com vocês acerca das competições de mediação é para justamente estimulá-los, para provocá-los a pensar um pouquinho diferente. Que oportunidade é essa que a gente tem de entender como efetivamente funciona a mediação? Se ela está sendo tão comentada pelo CNJ, se ela está sendo acolhida, né? Pela ONU, sempre foi acolhida pela ONU, mas, enfim, a gente fala que hoje ela é acolhida pelo CNJ de forma como a gente jamais viu. Hoje faz parte do nosso Código de Processo Civil. A gente precisa entender como é que se posiciona nesse procedimento. E isso não é ensinado em todas as universidades. Se são, algumas são em um semestre só. E aí estudamos 5 anos de processo civil e 1 semestre de procedimento arbitral e procedimento de mediação. Então, essa é uma oportunidade para que os alunos possam praticar a mediação e entender como isso funciona. Ele é um momento também de network e troca de experiências. E aí vocês podem pensar, network e troca de experiência, mas por que isso? Meu Deus do céu, gente. Essa é uma das partes principais de uma competição de mediação. Porque é ali que você vai colocar o seu rosto à vista. As competições, elas são chamadas como a Copa do Mundo da resolução de conflito. É onde estão os olheiros, olhando quem são os bons,
é onde estão os grandes escritórios de advocacia que hoje já atuam com mediação e arbitragem e vão para essas competições para observarem quem são os novos players, quem são os novos mediadores, quem são os futuros advogados atuantes da mediação, atuantes na negociação, quem são os atores envolvidos e comprometidos com a mediação. Que câmaras são essas que estão dando o seu aval de que apoiam a mediação e a arbitragem? Então, existe praticamente um mercado, tá? Dentro da mediação e da arbitragem. E essas competições, elas praticamente organizam esse mercado. Elas norteiam quem são esses players relevantes, quem são esses atores que estão se destacando no mercado da resolução alternativa ou adequada de conflitos. Então, assim, nós temos aqui que elas oferecem uma oportunidade única para os participantes de diferentes instituições, países e sistemas legais, inclusive. Isso que é bacana, porque das competições internacionais vocês podem ver, né, alunos que estudam em sistemas completamente diferentes, mas que na hora da mediação tudo é a mesma coisa. Não é sobre a legislação, é sobre o diálogo. De que forma que a gente pode dialogar melhor? De que forma que a gente pode negociar melhor? E essas leis são universais. E tem muita coisa que vocês vão ver que, claro, existem algumas diferenças, existem, mas até isso a gente aprende nas competições, como trabalhar as diferenças interculturais. De que forma deve ser o meu posicionamento. E hoje, como nós vivemos num mundo que não, praticamente a fronteira está diante de quê? As fronteiras estão cada vez mais curtas, né? Cada vez mais encurtadas diante da possibilidade de que através dessa câmara a gente pode atravessar o mundo. Podemos fazer a competição da FECEMA, se quisermos, com integrantes que estejam no Japão, que estejam na Nova Zelândia, na Austrália, desde que venham falar a língua que for determinada na competição. Né? Então, vejam bem, quão importante isso é. Quão importante é entender que existem meios de resolução de conflitos que praticamente são universais, que não é necessário bater as cortes, que a gente pode buscar as câmaras de mediação e arbitragem para resolução desses conflitos internacionais ou interculturais. Né? Nesse local onde a gente faz essa troca de experiência, a gente também troca muito técnicas que são utilizadas em um país, técnicas que são utilizadas em um estado e não são utilizadas em outro, por conta, às vezes, justamente de cultura e costume. A gente aprende muito, seja como aluno, seja como profissional, assistindo o outro mediar, assistindo o outro negociar. Inovação e desenvolvimento no campo da mediação. As competições frequentemente introduzem novos problemas e cenários. As competições, geralmente, elas trazem para a seara do debate questões de relevância do momento. Bitcoin, né? Questões de sustentabilidade, questões de tecnologia. Geralmente, aquilo que está realmente no auge do mercado nacional e internacional é trazido e construído para que os alunos e toda a comunidade envolvida nessa competição possa estudar aquela temática. Então, você não aprende somente acerca das habilidades, mas você vai ter que estudar um pouco mais a problemática, entender o tema, dominar aquilo, entender aquele case. E assim, a gente ainda não sabe como vai se dar o case especificamente da FECEMA, mas vocês vão entender que existem dinâmicas diferentes para cada competição. Como eu vou trazer o caso da ICC, como que funciona o caso do CDRC, como que funciona que é de Viena, o caso do CPR, que é de Nova York, e a Camarp. Eu vou trazer para vocês. Educação e conscientização sobre a mediação. Gente, a competição de mediação, ela é muito pedagógica, o cunho pedagógico, de ensino, né? Vocês já podem observar o quanto que ela ensina não só os alunos, mas a comunidade como um todo. Todas as pessoas envolvidas. Porque a gente vai ter uma equipe muito grande envolvida. Né? Sejam os times envolvidos, sejam as universidades envolvidas, seja as câmaras envolvidas que vão patrocinar o evento.
sejam os escritórios de advocacia que querem colocar a sua logo ali como apoiadores, no sentido de eu apoio a mediação, mas eu patrocino essa competição. E patrocino porque eu quero visibilidade. Eu quero mostrar que o meu escritório assumiu o compromisso de atuar realmente em prol da desjudicialização, em prol da resolução adequada de conflitos, que eu entendo que existe outras formas de resolver conflito que não somente bater as portas do judiciário. Então, isso é um comprometimento. Tanto é que as grandes competições são inúmeros. Os maiores escritórios de advocacia do Brasil e do mundo apoiam hoje as competições de mediação. E essa é uma oportunidade, até pelo que eu entendo aqui, que a FECEMA vai dar, não só para grandes escritórios de advocacia, né? Tendo inclusive cotas menores para que pequenos escritórios, para que pequenas câmaras possam participar e atuar como patrocinadores, apoiadores, né? Dessa nova forma de se pensar e entender a resolução de conflitos, que é as competições de mediação. Um benchmarking de práticas de mediação, né? Isso é fundamental, ou seja, as competições permitem que os participantes observem e avaliem os diferentes estilos de atuação. É como você avaliar não o teu rival, né? Mas aquele outro escritório. Como é que ele atua? O que ele foi bom? O que ele trouxe de estratégia? E aí a gente vai estar falando de times, né? O que o time da universidade, não sei, de Chapecó, de Lages, de Jaraguá, de Joinville, de Florianópolis, ou se for aberto para o Brasil, né? Do Mato Grosso, do Acre, quais são as estratégias que eles trouxeram? O que os coaches, ou seja, os professores, os advogados que treinaram esse time, trouxeram como estratégias para que possa se negociar bem, que possa ser fluida essa sessão de mediação. Então, eu vou parar para analisar. Será que eu estou fazendo tudo isso? Será que, olha isso aqui, olha essa técnica, eu nunca tinha pensado nela, que bacana nesse exemplo utilizar isso. Então, você consegue fazer essa avaliação e melhorar a tua própria atuação, enquanto advogado na mediação, enquanto negociador, se você é advogado, enquanto mediador. Então, é um ganha-ganha para todo mundo aqui, né? Então, a gente consegue proporcionar essa comparação de melhores práticas. O que de fato deve ser feito? Pode ser feito? De que forma que a gente pode melhorar? É sobre isso, no final das contas. A competição é sobre como a gente pode sair daqui melhor, com melhores práticas, com melhores dinâmicas, com melhores técnicas, tá? Visibilidade, contribuição para a evolução da legislação e políticas públicas, gente. Olha a importância disso. Através do envolvimento dos acadêmicos e dos profissionais influentes, as competições podem inspirar pesquisas e discussões que contribuam para a evolução da legislação. Será que a legislação hoje da mediação, a gente pode até fazer essas provocações? E eu digo por quê? Porque toda competição de mediação, ela geralmente, paralela à competição de mediação, acontecem debates e mesas de discussões entre os profissionais, avaliadores e observadores, né? Ou seja, como é que a gente está olhando hoje a lei de mediação? Está sendo eficiente? As técnicas, como é que estão? O que a gente pode melhorar? O que a gente pode impulsionar? O que a gente pode, né? Então, assim, é muito importante essa contribuição. É muito importante, tá? A visibilidade para escritórios e câmaras. Então, os escritórios de advocacia e as câmaras de mediação que patrocinam e que participam ativamente das competições ganham uma exposição significativa, tá? Ganham uma exposição significativa. Com certeza são vistas como realmente um escritório mais visionário, um escritório mais disruptivo, uma câmara que está à frente do seu tempo, uma câmara que está acompanhando o que vem acontecendo lá fora já, tá? Então, a associação com a prática de mediação pode destacar essas organizações como líderes progressistas na resolução de conflito. Então, não é simplesmente eu estou participando da negociação, da mediação, da competição de mediação. Não, eu estou fazendo diferença. Eu estou tentando fazer algo em prol de deixar a minha contribuição de alguma forma. Eu vou patrocinar esse evento, porque de alguma forma meu nome vai estar ali e eu vou poder fazer parte desse novo mercado,
dessa nova forma de resolver conflitos, desse novo olhar que busca realmente a efetividade, a rapidez da resolução de conflito, a autocomposição, tá? Liderança e posicionamento. A participação em competições de mediação permite que profissionais e escritórios se posicionem como líderes de destaque nesse mercado, como eu bem falei ali em cima, contribuindo, inclusive, para insights e tendências emergentes no campo da resolução de conflitos. Então, como eu disse para vocês, é muito comum que se faça, algumas competições, elas fazem até um congresso, um pequeno congresso, ou um seminário antes da competição, um dia antes. E alguns fazem paralelamente. Tá? Os round tables, que eles chamam, né? Essas mesas redondas para debate dessas melhores práticas. Ou seja, quando você participa da competição de mediação, seja como avaliador, seja como patrocinador, seja como observador, seja como coach, né, que vai orientar um time, você está sendo convidado a pensar de uma forma diferente como que você pode contribuir para essas políticas públicas. Tá? Então, quais são essas maiores competições de mediação, né? E quais são elas? Bom, aqui eu trouxe para vocês a maior delas, as fotos da maior delas deste ano, inclusive, né? A final, a gente tem aqui à esquerda, né? Que foi lá na Sciences Po, na universidade privada, na maior universidade privada de Paris. A final aconteceu lá, né? Aqui, ó, vocês estão vendo que eu estou colocando, né? A final acontece lá no palco, né, com as duas últimas universidades. Para vocês terem uma noção, existem geralmente acontecem os preliminary rounds, que a gente chama, ou seja, as primeiras rodadas de mediação acontecem com todos os times que foram inscritos, né, que se inscreveram. Depois a gente vai fazendo como se fosse uma Copa do Mundo mesmo, gente, tá? Como se fosse aqueles multis, as Copas do Mundo mesmo. Então, existem todos os times participando de algumas rodadas, depois vem as quartas de finais, depois as semifinais e depois a grande final, tá? Para vocês terem uma noção, geralmente acontecem 100 sessões de mediação. De 100 a 120 sessões de mediação. Olha o trabalho que dá isso, gente, né? Em torno aí, quando se envolvem mais ou menos 30 times, em torno de 30 times, em torno de 18 a 30 times, de 20 a 30 times, mais ou menos 100 rodadas de negociação. Imaginem quem está efetivamente participando. Obviamente que você não pode participar de todas elas, mas o quanto que você assiste de sessões de mediação, o quanto que você pode participar de observar essas sessões acontecendo. Tá? Então, aqui a gente tem onde aconteceu a maioria das sessões, tá? Das preliminares e das quartas de finais. Aqui a gente tem quando é dados os resultados, né? Ou seja, quem passou para a próxima etapa, quem foi para as quartas de finais, né? Quem foi para as semifinais? Quais os times foram para a final? Aqui nós temos uma mediadora, né? A mediadora da final, e eu já vou explicar como que funciona a competição da ICC. E aqui os grandes ganhadores, que esse ano foi a Irlanda, a Universidade da Irlanda. Então, vamos para a competição da ICC, para vocês entenderem um pouquinho. A competição internacional de mediação da ICC teve sua primeira edição em 2005. Tá? Então, a competição mais antiga de mediação hoje, que nós sabemos dessas grandes, é a da ICC, que iniciou em 2005, muito embora já acontecesse em MUTs, mas nesse formato que está acontecendo, que acontece hoje, ela iniciou em 2005. Então, ano que vem, ela vai fazer 20 anos. É para acontecer uma grande festa. Aconteceu quando ela completou 10 anos e é para acontecer agora uma grande festa com os 20 anos. Desde então, ela tem ocorrido anualmente em Paris, na França. Ela acontece geralmente na primeira ou segunda semana, na primeira quinzena, praticamente, de fevereiro, anualmente, desde 2005. Tá? Essa competição, ela acontece reunindo um grande número de estudantes acadêmicos e profissionais de todo o mundo. É a maior competição, que envolve o maior número de times do mundo todo, o maior número de profissionais que atuam como juízes e avaliadores de todo o mundo.
o escrutínio de como eles vão, digamos que separar quem realmente vai ser os avaliadores é super difícil, é super competitivo, porque, na verdade, eles abrem um edital para os avaliadores, quem tem interesse de avaliar também, né? É quase que uma pequena competição ali, que você deve enviar o teu currículo, né? Tentando justificar o porquê que você pode estar ali avaliando aquela competição, e aí a comissão organizadora vai selecionar realmente quem são os melhores, ou quem naquele momento vai justificar e deve ser o escolhido para avaliar a competição, tá? Esse ano foi o ano em que eles obtiveram o maior número de pedidos de avaliação. Foram 200, salvo engano, 200 e alguma coisa. E eles teriam que selecionar 50. Né? Foi bastante difícil. Então, a competição visa fomentar a compreensão e o uso da mediação em disputas comerciais, além de desenvolver habilidades dos futuros mediadores. Esse evento é considerado um grande ponto de referência, tá? E foi a grande consolidação das competições de mediação, como eu falei para vocês. É a partir daí que todas as demais se inspiraram. Ela funciona da seguinte forma: ao contrário de todas as demais que eu vou mencionar para vocês, essa competição, o mediador, a função de mediador é feita por um profissional, por um mediador profissional mesmo. Não é um aluno que vai fazer a competição, que vai participar na função de mediador. Todas as sessões de mediação, ou todos os rounds, como a gente chama, são feitos por mediadores profissionais. Exatamente para dar oportunidade aos alunos para entender quais são as melhores práticas, as melhores técnicas de mediação a ser utilizada por um mediador, e principalmente para que os advogados compreendam qual que é o seu papel como negociador ao lado do seu cliente, que também será negociador numa sessão de mediação. Então, ao final das contas, eu gosto muito de fazer essa analogia, essa análise, de que a competição de mediação não vai ser avaliado precisamente por os avaliadores, especificamente por todo mundo, não vai ter uma competição entre os mediadores. Não vai ser escolhido o melhor mediador na competição de mediação da ICC, que é a maior do mundo. Vai ser escolhido o melhor negociador, o melhor advogado negociador, o melhor time que atua como negociação. E aí existem, inclusive, outras premiações só para o advogado negociador, só para o CEO negociador, mas no final, aquela final que vocês viram a imagem ali, é para o melhor time que alcançou as maiores notas enquanto time, atuação em equipe. Tanto do advogado negociando, quanto daquele aluno que estava atuando como se fosse empresário, representando o empresário, para mostrar como que se deve preparar o empresário para ir para a mesa, para mostrar como que se deve se preparar você, advogado, advogada, para ir para a sessão de mediação. Então, a competição de mediação da ICC é uma competição de negociação. Né? Porque, muito embora sejam avaliados os mediadores no critério de que, será que ele atuou da forma correta, assim como até os avaliadores são avaliados pelos alunos, mas não em forma de competição. É só para ver se realmente desenvolveu e atuou da forma que deveria, se o avaliador deu o feedback que deveria dar ao final da sessão, né? Se o mediador que estava atuando como mediador conseguiu realmente facilitar o diálogo como deveria facilitar. E essas avaliações dos avaliadores, né, dos times para os avaliadores e dos avaliadores para os mediadores, é intracorpóreis, não vai ser anunciada. Somente a dos alunos, dos times, é que serão realmente avaliadas e que estarão competindo para, ao final, receber a premiação. Então, eu queria trazer essa particularidade da competição da ICC, que, na verdade, olha, vejam só, a competição de mediação da ICC avalia a negociação pura, né? E como que os negociadores entendem as habilidades de uma mediação, de uma sessão de mediação, de como deve se portar um mediador. E nessa competição, vocês vão ver, deixa eu ver se está aqui, vou voltar um pouquinho. Se vocês olharem aqui, ó, olha só. Então, aqui nós temos um time, aqui nós temos outro time, vai ser requerente e requerido. Aqui nós temos um mediador, que é essa aqui, né?
essa senhora estava atuando como mediadora, né? Ela é uma mediadora profissional. E aqui, bem na frente, ó, tem 5 pessoas que são os avaliadores da final, tá? São 5 juízes que estão avaliando a final da competição. Esses avaliadores, ao final, né, de cada sessão, que geralmente a cada final de sessão de mediação, tá, durante a competição, vão existir um número X de avaliadores. Pode ser 2, pode ser 3. 5 geralmente é só para final realmente, tá? Lá na final, quando a gente está terminando já a competição. Aí a gente põe o maior número de avaliadores justamente para ter um feedback muito mais rico, tá? Mas, efetivamente, as avaliações das sessões que vão acontecer, geralmente vão ser 2 avaliadores ou 3 avaliadores, que vão entender, observar, avaliar com critério cada habilidade demonstrada, cada técnica apresentada, para ver se realmente foi feito da forma certa. Né? Se o cálculo foi pedido, se não foi pedido, se foi pedido no momento certo ou não, se atuaram enquanto time, se o advogado falou ou ficou quieto o tempo todo, se houve atuação do cliente, se foi bem preparado isso, que estratégia foi desenvolvida, né? Se houve estimulação aí de criação, de brainstorm, de um brainstorm colaborativo, se as partes demonstraram-se colaborativas na tentativa de buscar soluções que maximizassem os resultados benéficos para ambas as partes. Ou seja, todas as técnicas serão colocadas em prova, tá? Então, voltando para lá. Então, esse evento, vou voltar aqui para a competição da SCC novamente. Esse evento, ele foi um marco em 2005, quando ele deu início, e agora a FECEMA, né, vai fazer esse grande marco dela, porque a FECEMA ela é a Federação das Câmaras. Então, vai dar oportunidade para que várias câmaras participem. A competição será de todas elas juntas. Isso que é o bacana, né? Então, assim, mais uma vez te parabenizar, Jaque, por essa ideia maravilhosa, né? Parabéns pela grandiosidade e pelo legado que ficará, né? Torcendo para que dê tudo certo aqui, de qualquer forma. Então, vamos agora para a competição de negociação do CDRC, tá? Tá tudo certo, pessoal? Já que estão vendo, eu aqui na minha outra... Eu perdi aqui na... Tudo Estamos certo? vendo, tudo tranquilo. Pode seguindo que a gente Tudo vai... tranquilo? A gente avisa aqui. Que eu estava monitorando aqui no meu celular também, mas entrou uma ligação, eu tive que desligar, já perdi aqui o monitoramento. Então, eu estou só aqui apresentando para vocês. Então, a competição de negociação do CDRC, ela acontece em Viena, tá? E aqui eu tenho algumas fotos para mostrar para vocês. Aqui a simulação, né, dos times, o requerente e requerido, o mediador. Aqui a particularidade, assim como acontece aqui no Brasil, né, na Camarbe, o mediador será um aluno. Tá? A competição de mediação do CDRC de Viena, ela se chama Competição de Negociação e Mediação do CDRC de Viena. Ela, inclusive, é apoiada pela IBA, International Bar Association, que é a OAB mundial, né? E ela tem o apoio também da ONU, né? Porque a ONU tem a UNCITRAL lá em Viena, né? Tem um braço comercial, que é a UNCITRAL, que fica em Viena, e geralmente a UNCITRAL dá esse apoio sobre a importância de que as law faculties, né, as escolas de direito, entendam como é importante impulsionar e disseminar a mediação e a arbitragem. Então, aqui trazendo um pouquinho da mediação do CPR, tá? A mediação do CPR, ela tem uma particularidade, e aqui, ó, aqui foi a competição do ano passado, esse aqui é o Linux, o mediador que ganhou. A competição do CPR também é só com alunos, tá? Os profissionais só atuam como avaliadores ou como coaches, treinadores dos times, tá? E eu quis trazer para vocês uma particularidade aqui, ó, de quando ela era pequena ainda, a competição do CPR. Ela começou ali em 2017, 2018. Em 2019 acontecia ainda no Campus CCBC. Olha aqui, quem conhece o Campus CCBC sabe, né? E nesse ano aqui de 2019, ela cresceu um pouco mais, foi um dos anos que foi o maior número de times, e hoje ela está no INSPER porque não cabe mais, né, num lugar
pequenininho, assim, como tem ali o auditório da Câmara CCVC. Tiveram que ir para um auditório maior, né? Porque mais escritórios estão preocupados com isso, porque mais câmaras de mediação e arbitragem, mediadores, advogados, estão olhando para a mediação de uma forma diferente, principalmente para as competições, observando a importância delas. Tá? Então, eu trouxe para vocês aqui, para vocês observarem o quanto que empresas apoiam aqui, inclusive Microsoft, olha aqui, né? Empresas, inclusive, apoiam, porque elas sabem o quanto que isso é valioso para elas. Então, não são somente escritórios de advocacia, câmaras de mediação e arbitragem, ou certificadoras de mediação que apoiam ou que patrocinam as competições. As empresas que sabem o quanto que isso é importante para a resolução dos seus próprios conflitos também apoiam, também patrocinam, tá? Uma particularidade para vocês saberem. Essa competição da CPR, ela é uma competição que acontece inteiramente em inglês. O CPR é uma instituição, uma câmara de mediação e arbitragem, tá? E um think tank, que eles chamam também, que fica em Nova York. Ele é de 1970, bastante antigo, mas muito reconhecido. Mas ele escolheu fazer as suas competições de mediação em São Paulo. É a única competição de mediação, né? Competição internacional de mediação que acontece inteiramente em inglês, que acontece no Brasil. Tá? Que ocorre no Brasil e em São Paulo. Então, para quem fala inglês, é importante, uma oportunidade bacana e eu diria que sustentável financeiramente, que é muito mais fácil a gente se deslocar a São Paulo para assistir uma competição internacional, né? Para ver os estándares internacionais, do que às vezes se deslocar a Paris, se deslocar a Viena, em Singapura, onde acontecem outras também. E a gente tem aqui no Brasil. Fomos escolhidos pelo CPR de Nova York para fazer a sua competição de mediação aqui no Brasil, em São Paulo, que acontece agora no INSPER. Esse ano acontece em abril também, do dia 11 ao dia 14, se não me engano, vai acontecer também no INSPER, ou seja, ainda dá tempo de quem quiser, às vezes, se inscrever como observador, dá para se inscrever como observador, tem uma taxa pequena, que, se não me engano, é $35 para você se inscrever e estar lá presente, participando, observando as sessões de mediação, entendendo como funciona uma competição internacional. Tá bom? E aí falar, obviamente, da competição da Camarb, que é a nossa grande competição nacional, é a maior nossa. Hoje nós já temos várias competições de mediação que acontecem no Brasil, mas essa foi a maior, foi a primeira e a maior. É a maior hoje, né? Quis trazer para vocês aqui, olha, o número de alunos, tá? A competição iniciou também com uma competição primeiramente de arbitragem, depois migrou para a mediação, e aqui nós temos uma final, né? Olhem aqui, observem quem são os patrocinadores, né? Sérgio Bermudes Advogados, nós temos sempre, geralmente, Tosini Freire, aqui tem vários escritórios de advocacia, do Valde, que é o presidente da Comissão Nacional de Mediação do Conselho Federal. Então, os grandes escritórios que sabem o quanto que realmente a mediação é efetiva e pode contribuir na solução para o seu cliente, né, do conflito do seu cliente, geralmente são patrocinadoras dessas competições. Então, eu queria falar para vocês aqui, já estou terminando, esse é o último slide, e dizer que, na verdade, o impacto, né, que as competições trazem para o futuro da mediação é justamente poder promover aí esse olhar, este perfil da colaboração, a importância do diálogo, né, a importância da negociação para o advogado, a importância da negociação dentro dos escritórios de advocacia, a importância da mediação para todos aqueles envolvidos e comprometidos com a autocomposição, né, com a justiça multiportas. Então, ela vai muito além, porque ela pode, as competições, ela pode estimular políticas públicas, ela pode estimular mudança de legislação, ela pode estimular visibilidades para escritórios de advocacia e para câmaras, ela pode estimular melhores práticas de mediação, de negociação, de autocomposição, seja para advogados, seja para mediadores, seja para estudantes, e no final das contas todos nós saímos ganhando. É a sociedade que amadurece, é a autorresponsabilidade que acontece, e todos nós podemos oferecer um pouquinho de melhor do que somos enquanto seres humanos, né? Que é pensar um pouco mais racional no sentido de não ser reativo, né? De
negociar, de tentar entender o porquê que o outro está trazendo aquela demanda, de que forma que a gente pode compor. A gente sabe que a mediação não serve para todos os casos. E eu e a Jaque, a gente sempre falou muito de mediação, eu permaneço atuando na advocacia, muito voltada, tentando sempre buscar e mostrar a valorização da mediação, da autocomposição. Mas é justamente dizer que está aí, está presente, não é só nós que estamos inventando a roda. A roda está acontecendo lá fora, no mundo todo. E cabe a nós, a cada um de nós, assumir, né, essa responsabilidade de fazer parte desse movimento. Então, com isso, eu gostaria de agradecer mais uma vez a FECEMA, na pessoa da nossa querida presidente, doutora Jaqueline de Azevedo, deixar ali meu Instagram, quem quiser me acompanhar no Instagram. Já fui mais ativa, mas sempre estou colocando alguma coisa ali, sempre estou repostando coisas que são importantes para a mediação, né? E essa frase, que em um mundo onde conflitos são inevitáveis, as competições de mediação emergem como pilares vigorosos que nos possibilitam exercitar como transmutar disputas em oportunidades. Obrigada. Nice, muito obrigada. Tá cheio de elogios, ó. Parabéns, Adriana, dando parabéns, Elcimar, Gabi. Muito obrigada. Eu acho que a gente não poderia dar o start nesse movimento de uma outra forma e com uma outra pessoa. É sempre muito gostoso te ouvir e vocês entendem agora, né, gente? Eu falei que ela cativa a gente para esse ambiente, né? Ela tem essa paixão da RICE pela competição, transparece e acaba contaminando todo mundo. Isso é muito bom. Então, eu fico muito feliz, tanto aqui no chat quanto no nosso grupo de WhatsApp, muita gente perguntando se quer saber um pouco mais. E eu quero primeiro te agradecer, eu acho que é importante a gente ter essa visão toda da competição e entender a importância. E eu quero acrescentar, contribuir em algo que eu acho também muito importante de destacar, que a gente está num momento, no mundo, né, de uma forma de aprendizado, uma forma de vivenciar as experiências, ainda mais pós-pandemia, com uma necessidade de olhar para o aprendizado de uma forma um pouco mais lúdica, sabe? As pessoas estão cansadas daquela aula que chega lá, o professor, mediação é tal e tal coisa, eu pego a lei de mediação e eu explico, e por mais que os alunos façam uma simulação, não é uma simulação como vocês viram as imagens ali, né? O quanto, claro, que a gente, quando está começando, a gente sabe que nós vamos começar do tamanho que a gente dá conta, mas olha o quanto cresce, o quanto de potencial tem de experiências, né? Eu acho que o mais interessante é que todo mundo nesse ambiente vive a experiência da mediação através da competição. Não só os alunos, mas para os avaliadores é uma experiência, né? Para todo mundo que está envolvido nisso. E eu acho que assim, as imagens que você trouxe e relatando, eu chego a ficar emocionada, assim, eu chego a me arrepiar de lembrar, né, daquele a hora que vão divulgar, gente, o resultado, é muito lindo, né? Você vê meninos tão novos com um engajamento e uma necessidade, um compromisso, né, assumido de estar ali. Então, é muito interessante esse tipo de evento para tornar o aprendizado mais rico. E claro, né, que além disso, como a Riciane falou do network, o ecossistema inteiro, né, não são são os advogados que podem ter a oportunidade de treinar times, enfim. E aí eu quero trazer, porque eu vi algumas pessoas aqui no chat, Gislane e outros professores, eu fico muito feliz de ouvir o interesse de vocês de levar a competição para as universidades. Eu preciso só explicar, e fiquem à vontade, o pessoal está só elogiando o RIT aqui, mas se quiserem perguntar também, que às vezes não tem nem o que perguntar, né, depois de uma aula dessa. Mas eu quero aproveitar e explicar um pouquinho sobre a FECEMA. A FECEMA, esse ano está tirando do papel, né, essa competição. A nossa ideia, o cronograma vai ser divulgado em breve, que aconteça em março de 2025. Para quê? Por que a gente vai fazer em março? Por que não faz no final do ano? Primeiro, porque a gente não quer competir com outras competições, né? A gente não está aqui, a gente quer, ao contrário, dar estímulo para que o estudante, ao conhecer a nossa competição, também queira participar de uma Camarb, por exemplo, que acontece mais para o final do ano.
né? Então, assim, termina ali por novembro, que aí não dá para a gente colocar, nossa, em dezembro, que os alunos precisam descansar. Então, a nossa ideia é começar um movimento dessa competição. Não é só criar um movimento, não é só uma competição, é criar um movimento. Como a Rice falou, acho que em Santa Catarina a gente tem 2 times, e salvo engano, um só, que é de mediação. Então, assim, outro de arbitragem. Então, assim, a gente, tomando por base, nós aqui em Santa Catarina, porque hoje a FECEMA, ela tem uma abrangência nacional, mas as suas raízes são catarinenses, a gente vê que o mais importante nesse processo é a sensibilização de fazer os alunos entenderem o que é uma competição, vivenciarem essa experiência, porque quando eu vivencio, eu consigo de fato entender como é que funcionaria uma competição. Então, a nossa ideia, a partir agora do final desse mês, é divulgar esse cronograma, onde nós vamos ficar nesse primeiro semestre, de abril até ali, junho, julho, quando terminam essas aulas, fazendo apenas as simulações, as divulgações. Como é que é isso? Nós temos um modelo de workshop onde a gente vai nas universidades. A Gislaine estava me falando aqui de Porto Alegre, aí eu tenho interesse de fazer. A gente vai fazer um workshop desde que para as pessoas entendam o que é uma mediação, o que é uma competição e entender esse ecossistema um pouco mais. Então, esse período é de divulgação. Enquanto isso, quem quiser, já fica aqui o convite para todos. Quem quiser construir esse projeto conosco, nós vamos começar com 3 comissões, uma comissão onde vai ter o case da competição, a gente vai construir esse case, uma comissão para construir as regras da competição, uma comissão onde a gente vai trabalhar mais nessa divulgação. Então, o mais importante, dentre todos os objetivos, é que os alunos, os advogados, os mediadores entendam que existem competições, entendam que é importante e elas têm um papel fundamental para o crescimento da nossa área da mediação, seja de que qualquer forma que você atue, advogado, mediador, estudante. Então, esse período, enquanto a gente trabalha internamente, e aí fica o convite para vocês. Quer colaborar? Eu tenho interesse, de repente, de ajudar no case. Eu quero discutir as regras. A gente está abrindo as portas não apenas para quem é filiado, mas para quem não é, porque a gente quer construir algo que seja a nossa cara, no sentido de ser acessível, seja mais simples para esse começo, mas que tenha principalmente a possibilidade de ouvir vocês. Então, eu vou depois colocar ali no grupo onde a gente está divulgando a aula da Rice, o convite para vocês entrarem no outro grupo, que é o de grupo de quem sentir que quer colaborar. Lá a gente tem essas 3 comissões que eu vou explicar um pouco mais. Já fica aqui o convite, e também fica o convite se vocês são professores, ou se de repente eu quero levar para a minha cidade esse workshop para ver se de repente sai um time daqui. Se a gente puder, a gente vai presencialmente. Se a gente não puder, a gente faz online. Mas desde já eu quero colocar a FECEMA à disposição, eu quero contar com a colaboração de vocês. Eu acho que todo mundo ganha. Esse é um tipo de projeto onde é o verdadeiro ganha-ganha, né? E se todo mundo ganha. Ainda que aconteça um problema, que haja alguma coisa que a gente não consiga realizar em março, não tem problema. Nós vamos estar nesse processo de conscientização. Mas eu tenho certeza que isso vai acontecer, dado o número de pessoas que têm nos procurado, né? O quanto a gente tem sentido dos professores da área, que o que eu faço para inovar? O que eu faço para trazer de novo? O que eu faço, na verdade, para cativar, né, esses estudantes. E a competição de mediação é fantástica para isso. Né? Tudo que a Rice falou e mais um pouco. E o que a FECEMA quer é construir times. Para nós, o mais importante é que a gente consiga construir novos times, novos profissionais. Não é o tamanho, não é. A gente ainda está numa questão de vamos limitar ao sul do Brasil, não vamos, e eu estou sentindo que não vamos, né? Porque a gente tem aqui gente de São Paulo, de Rio Grande do Sul, a gente tem interesses de várias regiões. Então, isso é muito lindo, muito importante, e eu quero deixar todo mundo convidadíssimo para se juntar a gente. Rice, eu vou abrir se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade, mas eu quero dizer que, assim, você sabe o quanto eu sou sua fã, o quanto você tem um papel muito importante nesse processo todo meu de paixão pelas competições e a mediação.
fiquei assim, te ouvindo aqui com uma saudade das nossas aulas, né? Porque a gente já deu alguma aula junta. Não foram poucas. E Verdade, obrigada, Jaque, obrigada. bom, gente, eu quero, em nome da diretoria, em nome da FECEMA, agradecer. Estou vendo carinhas tão conhecidas aqui, Fernanda, Cris, que eu já conheço há tanto tempo. Muito feliz também com a Adriana, Douglas, não vou ser injusta, porque eu estou falando que tem que estar com a câmera ligada aqui, mas eu sei que tem bastante gente nos ouvindo. Fiquem à vontade, se quem quiser perguntar ou escrever alguma coisa para a doutora Riciane, para nós da FECEMA, a gente está aberto a isso. Isso, fiquem bem à vontade, já que até queria me colocar à disposição, né? Quem quiser tirar alguma dúvida, pode entrar em contato, seja ali mesmo, às vezes no Instagram, manda ali no direct, eu respondo, ou pede meu contato para a Jaque, enfim, eu estou à disposição, eu estou nos grupos ali, então a gente vai estar trabalhando junto. Parabenizar mais uma vez a presidente, né, a Jaque, que vem fazendo um trabalho espetacular, vai colocar a FECEMA aí nesse cenário de competições e todos nós vamos sair ganhando, porque, como ela disse, acho que isso que é importante. Não é sobre criar a competição, mas é sobre criar times, possibilitar a que esses times possam ir para o mundo. Né? A gente cuidando deles aqui, a gente pode criar eles aqui e fazer eles ir para o mundo, né? Essa que é a ideia, é isso que a gente quer, é sobre isso. Então, assim, agradecer a cada um de vocês que estão aqui nessa quarta-feira à noite. A gente sabe, depois da pandemia, como que é difícil a gente ir para uma aula online, né? Assistir palestra online, a não ser que você realmente goste do tema, você foge. Porque hoje em dia o luxo que a gente quer está presencial, né? Mas, assim, quando a gente ama o tema, tudo faz diferença. A gente não vê passar o tempo, é sempre muito gostoso. Então, foi um grande prazer estar com cada um de vocês. Obrigada pelas mensagens carinhosas e generosas. E, Jaque, muito obrigada pelas tuas palavras. Eu fiquei muito, muito feliz. Realmente tocou meu coração. Obrigada, gente. Uma boa noite a todos. Eu agradeço a todos vocês. Quem quiser, como eu falei, eu não achei que alguém tinha levantado a mão, não vi mais depois. A Rice tem um compromisso, mas assim, quem quiser falar rapidinho, eu sei que todo mundo fica ansioso de falar alguma coisa. A Fernanda levantou a mão, a Adriana, podem falar rapidinho, então, para dar um oi para ela também. Gratidão, eu sou a Adriana, estou falando diretamente de Sorocaba, São Paulo, e confesso isso que você falou, Riciane. Hoje eu tive um dia extremamente agitado, com reuniões, com mediação, e estava muito cansada, mas esse é um tema que me chama muito atenção, e que bom que eu não deixei o cansaço me vencer e vim aqui ouvi-las. Estou entusiasmada. Alex Mediari, que é a Câmara de Mediação e Estudos em Sorocaba, já está no mercado há 15 anos. Então, certamente a gente pode viabilizar aí uma participação e que bom que nós estamos extrapolando as fronteiras. Gratidão por essa oportunidade. Boa noite a todos. Não, eu só quero só abrir aqui o microfone para parabenizá-los, né, por essa aula, porque, como eu sempre falei, a aula de vocês duas sempre é maravilhosa, né? Eu fiquei super feliz de ter recebido esse convite hoje, porque hoje foi um dia, assim, desmotivador em questão de mediação mesmo, nas audiências, e estar com vocês, a gente renova, né, a energia para poder continuar e seguir em frente aí, divulgando essa cultura de mediação e conciliação. Então, assim, parabéns e muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês hoje. Gente, muito obrigada. A Riciane tem um compromisso, senão a gente ficaria aqui ouvindo e falando, porque eu acho que, assim, além de tudo, a aula foi motivacional, Rici. Então, eu quero agradecer. Vou deixar o convite. Quem quiser não sair do grupo e ficar ali para nos acompanhar, teremos muitos outros eventos como esse. E a ideia justamente é estreitar esse laço em quem tem interesse na mediação conosco. Então, muito obrigada a presença de todos. Riciane, mais uma vez, muito obrigada por estar junto nesse barco conosco também. Isso é muito importante, faz toda a diferença o teu conhecimento, a tua experiência com a gente. Obrigada, diretoria que esteve aqui comigo, João, todo mundo. Gente, muito boa noite para vocês. Até mais.